Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui no chazinho para garantir a voz. Eu sou uma pessoa que a voz some com muita facilidade. Muita facilidade. Eu falo um pouco mais, canto, qualquer coisa assim, quando vejo minha voz foi embora. Estou aqui para compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de julho e os livros adquiridos nesse mês. Então, esse mês eu adquiri muitos livros da promoção do Amazon Prime que a gente teve e eu divulguei aqui no canal, fiz vídeos, coloquei muitas ideias no meu grupo do Telegram. Quem perdeu, entre e acompanhe o canal e o grupo do Telegram, que tem outras promoções ainda no ano, tem a Black Friday e tal, eu sempre falo. Acho que eu ainda vou comprar mais um livro esse mês. Esse mês eu tô terrível, que eu não tinha comprado ao longo do ano. Agora eu tô tirando um atraso aí por causa da empolgação e também porque eu andei passando na frente de sebos, fazia tempo que eu não passava, mas por razões médicas eu comecei a passar por lá no centro e acabei passando na frente de sebos. Isso pra mim é sempre um convite. E eu consegui também a troca de livros, por isso que eu amo os sebos, né? A gente pode trocar livros, não precisa sempre gastar dinheiro. Então, consegui algumas coisas e vou trazer tudo pra vocês. Lembrando, recado muito importante, todos os livros que eu falar aqui, pra quem tem interesse em adquirir, estão aqui na descrição desse vídeo, tá? Com os links pra comprar na Amazon. Toda vez que vocês adquirem algo pelo meu link, mesmo algo que eu não indiquei, vocês vão ali no link, qualquer link, viajam através do meu link, compram algo dentro do meu link, eu recebo uma comissão, vocês não pagam nada mais por isso. Então, já deixo meu muito obrigado para todo mundo que escolhe comprar pelos meus links. Acredito que o primeiro vídeo que eu fiz esse mês foi sobre Lendo Lolita inteira, da Azar Nafisi. Gente, esse ano eu tô acertando tanto as minhas leituras. Esse livro eu amei ler. Se tornou um dos meus preferidos. Então, quem não viu, tem a resenha no canal, ó, cheio de marcações. Foi um livro bem impactante. Ele parecido com alguns que eu já havia lido, como Minha Guerra Particular, da Masouda Sultan. Esse se passa, então, no Irã. E aqui a gente vai ter o relato da Azar, contando como foi ser uma professora de literatura na Universidade do Teherã, na época da Revolução Islâmica, e o quanto a literatura ajudou não somente a ela, mas a diferença, o impacto que teve na vida dos alunos dela, e especialmente de um grupo de meninas que ela formou, uma turma pequena de 7 alunas que se reunia na casa dela para discutir livros extremamente polêmicos para a época, que estavam sendo censurados, como Lolita, né, outros livros do Nabokov, Daisy Miller, de Henry James, Jane Austen, Gerald, do Grande Gatsby, enfim. E tem coisas sensacionais. Quem não viu o vídeo, dê uma olhada. Tem até uma coisa que eu esqueci de falar. Nesse clima de repressão, assim, quando os livros ou a cultura vêm salvar, as coisas começam a ser contrabandeadas. Eu me lembrei de um documentário que eu não falei no vídeo, que se chama Chuck Norris versus Comunismo. Não sei se vocês já viram. É da ditadura comunista que teve na Romênia. E lá eles eram proibidos de ver filmes americanos. Só que esses filmes chegavam contrabandeados, em péssima qualidade. E esse documentário vai tratar das pessoas que tiveram acesso a esses mais de 3.000 filmes que foram pirateados. E uma única mulher que sabia traduzir do inglês e ela dublava todos os filmes. Então, assim, além do documentário ser engraçado, ele é realmente impactante porque ele mostra como nesse livro, assim, o quanto a cultura, né, aqueles filmes, eles traziam palavras, né, os livros são cheios de palavras que eram proibidas naquele regime, como amor, Deus, né? Então, certas palavras naquele meio daqueles filmes, como do Chuck Norris, né? Enfim, filmes que às vezes tinham uma graça, a gente até não leva tão a sério, mas eles por si só já tinham um potencial inspirador para aquelas pessoas que estavam proibidas de tudo. Assim também os livros têm esse potencial, tiveram esse potencial na vida dessas pessoas aqui que viveram nesse período, e por isso que eu achei esse livro tão enriquecedor. E a Azar, ela faz uma reinterpretação dos livros de maneira que me deu vontade até de ler Jane Austen, que eu já tava, assim,
atrasando, sabe, a leitura, gente, há um tempo, porque a minha experiência com Emma, da Jane Austen, não foi a das mais legais. E eu fiquei com um certo preconceito, e agora eu estou rompendo, já indo para a segunda leitura, eu estou rompendo o meu preconceito literário com Jane Austen, com Orgulho e Preconceito. Então, esse ainda não tem vídeo no canal, eu estou fazendo a leitura, não sei exatamente para quando que vai sair vídeo, mas eu estou fazendo a leitura de Orgulho e Preconceito. Esse livro aqui, eu vou tentar botar aqui, tá? Mas se não tiver, não tem problema, tem muitas edições, tá? Essa foi uma edição que eu escolhi na época porque é 3 em 1. Né? Então tem Razão e Sensibilidade, Orgulho, Preconceito e Persuasão, da Martin Claret. Achei bom comprar tudo de uma vez. Não sei se a Martin Claret é a melhor tradução, mas com certeza é uma das editoras que mais capricha no visual. Os livros são lindos. E eu tô gostando bastante de Orgulho e Preconceito. É aquela coisa, assim, né? Os enredos da Jane Austen não acontece tanta coisa, mas nesse livro eu estou sentindo muito mais, assim, o drama implícito ali na vida daqueles personagens, como certas coisas cotidianas e da vida sentimental delas era importante, o que eu não consegui sentir muito em Emma. Emma eu senti, assim, parecia um pouco mais superficial, mas Orgulho e Preconceito eu fico feliz de dizer que tô gostando bastante, começo a me unir ao time da Jane Austen. Então, graças a aquilo, né, um livro indica outro. Então, me aguardem que em próximos meses poderemos ter aí, quem sabe esse mês ou mês que vem, a leitura, a resenha de Jane Austen, Orgulho e Preconceito aqui. Então, outro livro que teve resenha aqui no canal, não foi uma contra-resenha, mas eu fui honesta de dizer que não me pegou tanto, eu gostei com ressalvas, foram os contos completos da Virginia Woolf, né, que eu tive um pouco de ressaca de Virginia Woolf, e por um tempo acho que eu tô legal dela. Mas eu falei pra vocês o que eu mais gostei nesse livro, e não falei muito daqueles contos que não me chamaram quase atenção nenhuma. Então já tá lá, quem quiser saber, dá uma olhadinha. Eu falei que aqui tem alguns contos que eu não li, Mrs. Dalloway, mas eu imagino que seja uma espécie de encaminhamento para Mrs. Dalloway, porque fala nela, fala da festa da Mrs. Dalloway, e muitos personagens que estavam se sentindo deslocadaços lá nessa festa. Então foi um livro que eu gostei, com todo aquele jeito introspectivo da Virginia Woolf, muito fluxo de consciência, de pensamento, mas não achei um livro incrível. Achei a capa linda, a edição maravilhosa, assim, da editora 34, um preço mais em conta do que a edição antiga que tinha. Mas, assim, gente, não sei, acho que a Virginia Woolf não se tornou, com certeza, uma das minhas escritoras preferidas, mas é uma escritora que ganhou, assim, meu respeito. Eu gosto dela, acho que gosto até mais do que eu costumava gostar da Jane Austen, mas, por enquanto, acho que eu vou dar um tempo de Virginia Woolf por aqui. Outro livro que eu espero que, enquanto eu falo, enquanto vocês assistem esse vídeo, ele já esteja no canal, é a minha resenha do Bukowski sobre o amor. Foi meu primeiro contato com Bukowski, e isso daqui é poesia, é a poesia dele, que eu, passando num sebo, vi esse livro, não esperava nada disso, ler Bukowski agora, embora eu já tivesse curiosidade, e cheguei, então, nesse livro, achei que era uma boa começar a ler ele pelas poesias. Acho que acertei, achei um lado um pouco mais sensível dele. Ele fazia desenhos também, eu não falei isso no vídeo. E essa edição aqui traz desenhos que ele fazia, traz fotos dele, da vida dele, da filha. Foi um livro que eu amei, se tornou um dos favoritos da minha vida, e eu não esperava isso, e eu gostei demais, apesar de toda a linguagem crua, difícil do Bukowski, difícil não de ser compreendida, é difícil de ser engolida, porque tem, assim, uma linguagem realmente bem pejorativa aqui. Ele fala de coisas bem fisiológicas, sabe? Então não é um texto, assim, lindinho, tá? Mas eu gostei bastante. Então eu fiz essas ressalvas. Bukowski não é pra qualquer um, tá, gente? É pra quem sente que vai entrar na onda dele. Eu gostei bastante. Muito, na verdade. E porque eu gostei tanto, em sebos eu consegui
3 livros do Bukowski e ainda falta um, que é o Misto Quente, que eu vou comprar na Amazon. E fico feliz de dizer que gastei muito pouco na compra desses livros, porque eu tinha trocas para fazer. Então, sempre pensem nisso, se vocês puderem ver os livros de vocês em sebos. Eu não sei a ordem, eu sei a ordem de história, não de publicação, né? Então, Factotum, eu dei uma pesquisada, parece que é assim que fala. Cartas na Rua, então da época que o Bukowski trabalhou em Correios, ele trabalhou 14 anos nos Correios. Eu acho que se eu trabalhasse nos Correios, esse ia ser um dos meus livros preferidos. E Mulheres, que parece que já é mais pra idade de carreira dele, que ele já era conhecido, fala aqui da relação dele com muitas das mulheres que ele teve. E talvez enquanto vocês assistam esse vídeo, eu já esteja de posse do Misto Quente, mas agora, nesse momento, ainda não. Mas vou deixar tudo na descrição aqui pra vocês adquirirem. Então daqui a pouco vai ter, assim, maratona de Bukowski aqui no canal. Goste ou não. Eu não sei, eu já li muitos livros de adultério, como, por exemplo, Ana Karenina e Madame Bovary. E agora entrei mais um na fila. Gente, eu fico me perguntando se tem algum livro, algum vídeo meu que passe que eu não trago uma recomendação da Marina Moura. E quem eu ouvi falar desse livro, se eu não me engano, porque depois eu não encontrei mais o vídeo, mas eu acho que foi da Marina Moura que falou da Therese Raquin, do Zola. Então, Emily Zola, eu acho que é assim que fala, Emily, não sei, é francês, é um escritor bem conhecido, parece que ele é naturalista, é aí que se classifica. Parece que ele também aqui vai ter uma linguagem mais crua, assim, sabe? Falando de coisas da natureza um pouco nojentas. Vai falar da natureza humana, que ele compara com uma besta, então não chega a ser, assim, um determinismo, eu acho. Mas ele vai falar do ser humano quando pisa na bola, sabe? Quando faz bobagem. Então eu me interessei bastante. E já lendo aqui, gente, o texto introdutório que o próprio Zola escreveu é engraçado de ler. Algumas pessoas virtuosas, cheio de ironia, né? Em jornais não menos virtuosos, fizeram caretas de desgosto tomando com medidas de precaução para jogá-lo ao fogo. Estou encantado por constatar que meus confrades têm nervos sensíveis como uma donzela. Gente, assim, então eu só peguei livros assim que parece que em algum momento eles foram extremamente polêmicos. Eu ando nessas, não sei porquê. Mas eu tô muito curiosa pra ler então esse livro. Esse daqui não chegou a estar numa promoção, mas ele não era uma promoção, baixou o preço e eu comprei porque eu queria muito, mas não era a promoção do Prime. Era só uma promoção, porque era vendido por um terceiro dentro da Amazon. Ele veio meio amassadinho, mas é da Martin Claret, é bem bonitão, tem fitilho. Tô louca pra ler. Outro livro, então, que estava no meu radar aí, que eu tinha vontade de ler mais alguma coisa de Nabokov, não sabia por onde. Esse livro da Azar me instigou, embora que eu não procurei o que ela mais fala, que é o Convite para um Enforcamento. Parece que esse livro nem tá com edição aí, por aí. Então eu comprei um outro bem polêmico. Se Lolita já era polêmico, eu acredito que Ada ao Ardor seja um livro mais polêmico ainda de Nabokov. Parece que aqui ele vai mostrar a sua maestria de escrita, porque parece que é bem desafiadora a escrita dele nesse livro. Essa história vai se passar num lugar que parece que é a antiterra, então não é nada aqui para tentar fugir um pouco da nossa moral aqui. Ele vai construir esses temas polêmicos dele em um outro lugar. E aqui tá falando, então, de um tema bem cabeludo, que é o incesto. Né? Então, é uma relação, assim, entre dois irmãos. Eu não sei o que esperar, nem sei dizer se eu vou defender esse livro, se ele vai me tapar de nojo, mas eu queria muito ler Nabokov. Então, o veredicto final eu vou dar pra vocês quando eu tiver lido, certo? É um calhamacinho, hein? E, finalmente, outro livro que eu veio de 2 recomendações. Recentemente, a Tati Feltrin, ela fez resenha pro A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Na verdade, foi uma nova resenha, porque ela já tinha uma anterior. Particularmente, eu gostava bastante da resenha anterior dela, eu achei bem enxuta e disse tudo que eu queria saber, mas ela fez uma nova resenha, bem elaborada e minuciosa, como as resenhas da Tati têm sido. E nessa resenha, ela falou da Anne Sexton, que é outra drama queen, assim que nem a Sylvia Plath. Parece que as duas foram conterrâneas, e elas também
se conheciam e admiravam e invejavam um pouco o trabalho uma da outra. Mas eu fiquei realmente prestando atenção na recomendação quando eu falava com o Gemini, a inteligência artificial do Google, e ele me recomendou essa leitura, dentre outras, que assim, da época de Bukowski, assim. Então é possível que Bukowski tenha conhecido a Anne Sexton, e tem até no vídeo eu falei de uma poesia que pode ter sido para ela, e ela teve um final dramático, assim como a Sylvia Plath. E esse livro aqui foi o único que eu encontrei dela. É uma edição que tem, assim, um compilado de poemas dela. Ela ganhou até um prêmio Pulitzer. Ela fala muito sobre a mulher, pelo que eu entendi, sobre questões femininas. Ela vai falar até de aborto aqui. Quer dizer, eu não sei se esse poema do aborto está aqui nesse livro ou não. Uma coisa que eu já vi que eu fiquei um pouco decepcionada, mas algumas pessoas talvez gostem particularmente disso, é que os poemas, a partir dessa parte aqui do livro, ó, estão todos em inglês. Então compreende aí quase um terço do livro, é só a tradução, no caso a versão original dos poemas na língua inglesa. Eu não leio inglês, não gosto muito de ler o poema original, embora eu saiba que um poema é sempre melhor na sua língua original, mas pra mim já não valeu tanto ter pago por isso. Mas enfim, como eu disse, eu não tinha encontrado outro livro aqui que não fosse essa edição aqui, que tá bem bonita. Não estava na promoção, eu comprei na empolgação, porque eu estava a fim de conhecer. Então, daqui a um tempo, pode ser que vocês vejam aqui, então, um vídeo da Anne Sexton. Me digam o que vocês acharam, se algum livro dessa lista interessa ou não a vocês. Me digam o que vocês têm lido, se tem alguma recomendação para me fazer, que eu vou gostar muito de saber. E eu fico por aqui. E espero vocês no próximo vídeo do canal. Até mais!